Apocalipse 8, verso 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O livro do Apocalipse é um livro simbólico, e existe aí pelo menos 3 tipos de interpretação. A primeira é o preterismo. Os defensores desse tipo de interpretação, eles creem que o Apocalipse já passou. Existe também o futurista, que são aqueles que acreditam que o Apocalipse irá se cumprir no futuro. E existe também o grupo historicista, que acredita que o Apocalipse se cumpre no decorrer da história. Porém, a Bíblia é muito clara. Apocalipse 1:1 fala: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhes deu ao seu servo, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Esse texto é muito claro. O cumprimento das profecias do Apocalipse seriam em breve. A partir do dia em que João, o autor do livro do Apocalipse, escreveu, as profecias começaram a acontecerem. As 7 trombetas, elas são eventos históricos. Certamente nós estamos nas últimas trombetas. No livro de 1 Coríntios 15:52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao tocar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então esse texto deixa claro que quando Cristo voltar, será tocada a 7ª trombeta. Que houver a ressurreição, Jesus Cristo está muito próximo. Então nós nos encontramos no período da 6ª trombeta. Quando a 6ª trombeta é tocada, ainda existe a pregação do Evangelho. Então é mais uma evidência bíblica em que o cumprimento das profecias das 7 trombetas são eventos históricos. Os eventos das 7 trombetas mostram a intervenção de Deus ao longo da história. As 7 trombetas são uma espécie de juízo de Deus contra os opressores do seu povo. Os 7 selos são o juízo de Deus para despertar sua igreja. Os eventos das trombetas revelam que Deus ama o seu povo. Quem tocar em seu povo é como tocar na menina dos seus olhos. Os eventos das trombetas revelam a punição de Deus no presente contra aqueles que perseguem o seu povo, mas também algo pior, que são as 7 pragas, recairão sobre os perseguidores do seu povo. E na batalha do Armagedon, os inimigos de Deus, os inimigos do seu povo, serão exterminados para todo sempre. As trombetas no Antigo Testamento eram tocadas em várias ocasiões. Eram tocadas em tempos de festas, eram tocadas em tempo de alarmes, no período das guerras, para o serviço dos templos. Normalmente as trombetas eram de metal, porém existia o shofar. O shofar era de chifre de carneiro. Era as trombetas usadas nos serviços sagrados. Em Números 10, do versículo 8 ao 10, Deus dá instrução para os sacerdotes tocarem as trombetas. Eram instrumentos sagrados. O toque das trombetas era uma forma de lembrar Deus para auxiliar o seu povo durante as guerras e também pela aceitação do sacrifício por seus pecados. Em 2 Crônicas 13, o versículo 12 ao 15, as trombetas eram chamadas de Israel à oração. Quando as leis foram dadas no Sinai, as trombetas foram tocadas. Na queda das muralhas de Jericó, as trombetas foram tocadas. As trombetas alertavam o povo para o dia do Senhor, para o dia do juízo. E em 1 Coríntios 15, em 2 Tessalonicenses 4, Jesus irá vir ao toque das trombetas. Quando o povo orava, as trombetas eram tocadas, Deus agia. 2 Crônica 13:14. Então Judá olhou e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram a trombeta. Em Apocalipse 8:3, o anjo ofereceu as orações dos santos. Conforme Ezequiel, no capítulo 10, 1 a 7, Salmo 141:2,
Esse incenso simbolizava as orações. O povo de Deus, oprimido e perseguido, durante o quinto selo, clama: até quando, Senhor? E a mensagem de Cristo é óbvia. Ele pune os inimigos do seu povo no tempo presente, embora irá puni-los também o juízo das 7 últimas pragas. As 7 trombetas estão misturadas com misericórdia. Nesse período ainda existe oportunidade de arrependimento. Quando a 6ª trombeta é tocada, ainda existe a pregação do Evangelho, conforme Apocalipse 10:11. Entretanto, quando começar a cair sobre este mundo as 7 pragas, não haverá mais oportunidade. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. As 7 trombetas e os 7 selos, eles cobrem do início da igreja à volta de Jesus. Já o 7º selo e a 7ª trombeta são eventos que vão ocorrer após a volta de Jesus. Apocalipse 8:7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Erva e árvore verde é um símbolo do povo de Deus, conforme Isaías 44, versículo 2 e 4. Então, a primeira trombeta, ela é o juízo de Deus sobre o seu povo que apostatou. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. No livro de Lucas 23:31, Jesus anunciou os juízos que recairiam sobre Jerusalém. Esses juízos se cumprem no ano 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém pelo ataque do Império Romano. Essa trombeta, esse juízo, foi uma resposta divina à crucifixão de Jesus Cristo e também à perseguição dos fiéis de Deus, da igreja primitiva, pelos judeus apostatados. Evidentemente, a queda de Jerusalém foi o cumprimento da primeira trombeta. Apocalipse 8:8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Uma montanha em chamas jogada no mar é uma menção ao juízo contra a Babilônia, conforme Jeremias do capítulo 51. A segunda trombeta são juízos contra Roma, porque Roma, na época de João, eles chamavam o Império Romano de Babilônia. Então, uma montanha em chama lançada no mar e destruída por ele. Mar simboliza os ímpios, conforme Isaías 57:20 e Apocalipse 17:15. As nações conhecidas como povo bárbaro destruíram Roma. Roma caiu. Então, a primeira trombeta é um juízo de Deus contra os judeus, perseguidores do povo de Deus. E a segunda trombeta é o juízo de Deus contra Roma, que perseguia e martirizava o povo de Deus. Deus ouviu a oração do seu povo que pedia por socorro, e Deus agiu e interviu contra os seus inimigos. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, 10 e 11. As trombetas afetam 1/3 da humanidade. 1/3 em Apocalipse é a parte dos anjos que caíram, um símbolo dos ímpios. A grande estrela, conforme Isaías 14 e 12 e 15, é Lúcifer. E os rios e as fontes se tornaram amargas. Absinto é uma árvore venenosa, símbolo da impiedade, conforme Deuteronômio 29:18 e Jeremias 9, 13 e 15. Israel abandonou Deus e tornou-se como um absinto amargo. Os rios e as fontes das águas simbolizam nutrição espiritual, conforme João 7, 37 e 38. Satanás transformou o alimento espiritual em veneno, falsos ensinos. A segunda trombeta foi o colapso do Império Romano.
A terceira trombeta foi a ascensão da igreja de Roma no período medieval. Falsos ensinos destruíram o evangelho puro de Deus. O apóstolo Paulo alertou contra a introdução de erros destruidores na igreja de Deus, proclamado por falsos mestres. Atos 20, 26 a 41, 2 Timóteo 4, 3, 4 e 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 2, ele falou que esses falsos mestres introduziriam heresias perigosas dentro da igreja. O mundo rejeitou o evangelho, então o que predominou foi a morte espiritual. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8:12. A escuridão foi a nona praga egípcia. Trevas são símbolo do juízo de Deus. Isaías 13, 9 a 12 fala sobre isso. Trevas simbolizam a escassez da palavra de Deus, das Santas Escrituras, conforme Miqueias 3:6, Colossenses 1:13, João 8:12 e João 12:46. A terceira trombeta representa a rejeição do mundo ao puro evangelho, e a quarta trombeta simboliza a condição do planeta após rejeitarem o evangelho. Eles trocaram a luz pelas trevas, conforme João 3:19. Pela providência de Deus, Deus levanta os reformadores que trouxeram a luz do evangelho, mas assim que eles morrem, os erros voltaram. As pessoas trocaram o evangelho pela filosofia, pela psicologia, pela sociologia, pela razão, pelas ciências sociais. E o resultado foi a Era da Razão, que culminou com a Revolução Francesa, onde rejeitaram de vez as Santas Escrituras. O evento da Revolução Francesa influenciou todo o mundo. O resultado foi o liberalismo, o ceticismo, o secularismo. Essas filosofias substituíram a fé cristã pela razão, trocaram a verdade divina por conhecimentos humanos cheios de falhas e corruptos. Felizmente, a quarta trombeta não foi um evento universal. Houve uma grande expansão nesse período das sociedades bíblicas. A Bíblia foi traduzida por vários idiomas e a Bíblia se tornou acessível a todos. Apocalipse 9, 1 a 12, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Mais uma vez se tem a presença da estrela que caiu do céu. Na quinta trombeta tem serpente, escorpiões, fumaça saindo do abismo e gafanhotos, que são símbolos dos anjos maus, conforme Lucas 10, 17 a 21. Os demônios estão no abismo, conforme Lucas 8, 30 e 31 e 2 Pedro 2, 4. Abismo é uma referência ao planeta Terra, o único lugar de atuação das forças demoníacas em todo o universo. A ação dos gafanhotos está ligada à destruição, conforme Joel 2, 2 a 11. A rejeição do Evangelho deu lugar aos demônios. O Evangelho restringe as forças demoníacas. No entanto, quando a humanidade rejeitou o Evangelho por ocasião da Revolução Francesa, os anjos maus ampliaram os seus domínios sobre este mundo, e o racionalismo e outras teorias secularizadas, com roupagem de ciência, tomaram lugar na vida das pessoas. Mesmo o cristianismo foi fortemente afetado, conforme 1 Timóteo 4:1, e o tempo da ação dessa trombeta é de 5 meses, ou seja, 150 dias, o mesmo período do dilúvio em que Noé e sua família são protegidos na arca. Porém, as ervas e as árvores são protegidas. Apocalipse 9, 3 a 5, Deus preservou o seu povo das influências dos anjos maus, senão esse mundo estaria totalmente perdido. Esse período foi no século 17, 18 e 19. O secularismo contaminou o cristianismo e trouxe aí uma grande fome espiritual. Apocalipse 9, 13 a 21. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro e que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. É dada uma ordem para os anjos de Apocalipse 7 soltarem os 4 ventos,
Ventos são forças destrutivas. E em Apocalipse 9,16 é visto um exército numeroso de ímpio, 200 milhões, que se preparam para o Armagedon, a grande batalha entre Deus e seu povo contra Satanás e seu povo. Ao rejeitarem Cristo, Satanás agora ele prepara a humanidade para o Armagedon, para o combate contra Deus e seu povo. Porém, a Bíblia diz que os selados não serão prejudicados pelas forças demoníacas em sua força máxima. As trombetas, elas ocorrem em pares. A primeira foi contra os que crucificaram Cristo e perseguiram os cristãos, contra os judeus de Jerusalém. A segunda foi contra o Império Romano, porque perseguiram os cristãos. A terceira e a quarta trombeta foram contra a igreja cristã durante a Idade Média e no pós-reforma. Já o evento da quinta trombeta foi contra o mundo ocidental, após o Iluminismo e a Revolução Francesa, em que a Bíblia foi trocada pela razão, e isso liberou as forças demoníacas, onde foi fortalecida as soluções humanas para viver em troca da vida abundante em Cristo. A boa notícia é que ainda há oportunidade de salvação. Já a sexta trombeta segue a quinta. O altar de incenso é o local das orações dos santos. Quer dizer, a intercessão ainda existe nesse tempo. Nesse período em que estamos vivendo, no período da sexta trombeta, ainda existe a intercessão de Cristo. Ainda há salvação para aqueles que buscarem. Nem tudo está perdido. Embora Satanás tenha dominado o planeta com seu sofisma, com seus enganos, porque o homem se fechou para Deus, mas mesmo assim, Deus ainda está agindo, atuando para salvar. A função das forças de Satanás é exterminar um terço dos habitantes da terra, conforme Apocalipse 9, 15, 16 e 18. João vê um exército de 200 milhões preparado para o Armagedon, Apocalipse 9, 16, que é um contraste contra os 144 mil de Apocalipse 7, que representam os salvos. Você percebe aí um contraste enorme, uma grande multidão e um grupo menor de salvos. Logicamente, os salvos serão em menor número do que os perdidos. É só você olhar para o nosso meio, a própria igreja, o próprio cristianismo está corrompido. Grande parte deles, se não a maioria, dizem que estão servindo a Deus, porém estão sendo inimigos de Deus. Apocalipse 9, 17 e 18 descreve a matança da humanidade pelas forças do mal. Em Apocalipse 7, a força do mal está na cauda, mas na sexta trombeta, na preparação para o Armagedon, a força do mal está na boca. Na quinta trombeta, o evangelho é trocado pelo iluminismo, e as consequências são a expansão do ateísmo, a perdição do ser humano e o vazio existencial. Apesar da rejeição, em Apocalipse 14, Deus envia o Evangelho para salvar, no simbolismo de 3 anjos, as 3 últimas mensagens dadas para a humanidade. Nesse período, uma grande conversão ocorrerá. No entanto, nem todos se arrependem, muitos não se arrependem dos seus pecados. No capítulo 21 e 22 de Apocalipse, tem ali uma descrição dos pecados que irão excluir muitos dos céus. O homem atual, ele está semelhante aos homens dos dias de Noé, encheu o coração de ídolo e de orgulho e expulsou o Cristo da vida. A mensagem da sexta trombeta é um chamado ao arrependimento. Deus tem um povo leal. Nós estamos no período da sexta trombeta. Nesse período, as forças demoníacas estão agindo com todo poder. Nunca a humanidade esteve em grande perigo como agora. Deus está fazendo o esforço máximo para preservar, para salvar, para proteger a humanidade. Porém, as pessoas têm rejeitado a Cristo e a ruína, a destruição, a morte tem sido certa. O pecado tomou suas dimensões maiores. A impiedade está por toda parte. Aqueles que dominam o mundo têm produzido um mecanismo mortífero para destruir as pessoas. Estamos aí no final de todas as coisas. Cristo está muito próximo. 2 grupos estão se consolidando. De um lado,
aquele grupo que segue o exército inimigo, aquele grupo que está se preparando para adorar a besta que em breve se manifestará. E do outro lado nós temos aí o exército do povo de Deus, liderado pelo Espírito Santo. Esses dois grupos se preparam logo logo para a grande batalha do Armagedon. A sétima trombeta, Apocalipse 11:15, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A sétima trombeta ocorrerá após a vinda de Cristo. Cristo volta, conforme 1 Coríntios 15:52, a última trombeta é tocada, os mortos ressuscitam e a história desse mundo tem um ponto final. Os salvos serão levados para o céu. No capítulo 5 de Apocalipse, quando Cristo foi entronizado, ele foi declarado Rei do universo, mas não totalmente da terra. Na terra, Jesus reina por intermédio do seu povo, ele tem um reino paralelo, ele reina em sua igreja, mas ele não reina no mundo, porque ele não força, ele não é um rei arbitrário, ele não é um ditador, ele reina naqueles que ele aceitam como rei. Porém, ao tocar a sétima trombeta, os reinos desse mundo se tornam de Jesus Cristo. Ele agora vai reinar nesse mundo. O dia está chegando. Apocalipse 11:15-17. Na sétima trombeta, Deus vai pôr fim ao sofrimento, à angústia de seu povo de uma vez por toda. Muitas dores têm recaído sobre o povo de Deus, mas está chegando o dia, está chegando a hora em que aquele que reina no universo reinará plenamente também nesta terra. O mal será destruído e reinará a paz. Entendendo pela profecia bíblica, estamos aí na sexta trombeta, na qual Jesus volta, sabendo que Satanás está agindo com força máxima. É hora de nos voltarmos totalmente para Deus, de suplicar a sua misericórdia, o seu perdão, o poder do Espírito, abandonar o mal, abandonar os atrativos que esse mundo oferece e se apropriando das armas de Deus, da oração, do jejum, do estudo da Bíblia, da fé, da pregação do Evangelho. Só assim nós seremos revestidos da graça de Deus e teremos o poder para sermos vitoriosos, para não sermos destruídos pelas forças demoníacas. Que o Senhor te abençoe, que te prepare, que te fortaleça e que ao tocar a sétima trombeta você esteja glorificando a Cristo por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, para todo o sempre. Deus, Tu tem um amor grandioso por Teus filhos. Tu não permite, Senhor, que os ímpios toquem neles sem que Tu haja. As trombetas revelam isso. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ao sabermos, Senhor, que estamos na sexta trombeta, um período em que o mal tem um domínio quase que por completo neste mundo, tenha misericórdia de nós. Não permita que sejamos dominados por ele, em nome de Jesus.